O livro de Ruth, capítulo de número 1, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E de repente morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabita, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos. Verso de número 7. Pelo que saiu do lugar onde tivera, e as suas 2 noras com ela, e indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma para a sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco. Verso de número 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, Ruth, após a tua cunhada? E disse, porém, Ruth: Não, minha senhora, não me insiste de que me deixe afastar de ti, porque aonde queres que tu fores, irei eu, e onde queres que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus ele brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é: não tome decisões precipitadas. Se você acredita neste culto, se você vê que o andamento do culto aqui, do que Deus já deu na boca do servo de Deus, nós só vamos dar continuidade na mesma ligação do Espírito Santo. Você vai repetir comigo num contar de 3. Não tome decisões precipitadas. Vamos lá? 1, 2, 3. Não tomes. Glória a Deus. De novo, para nós vergonhar o inferno, vamos lá? Não tomes decisões precipitadas. O texto ora qual nós lemos nos informa que houve-se uma grande fome na cidade de Belém, cuja sua capital na época era Judá, que ainda também pertencia a Canaã. E esta grande fome veio de uma continuidade sobre o período dos juízes, que durou aproximadamente entre 380 a 400 anos. E esta fome foi justamente um resultado da desobediência do povo que desobedeceram a Deus. Aqui é aquela pequena frase que diz assim: vocês já ouviram muitos as pessoas dizer, um dia a conta chega, não é mais ou menos assim?
Então o povo do período dos juízes, quando estavam bem, que Deus abençoava o povo, eles se afastavam de Deus. Quando as coisas estavam difíceis, aí eles voltavam para a igreja novamente, pastor Elias. E Deus abençoava o povo. E novamente, quando o povo estava abençoado, permita-me trazer essa mensagem para os dias de hoje, tinham um carro, emprego, tinham dinheiro no banco, eles se afastavam do Senhor. E aí Deus apertava o caminho, eles voltavam novamente. Então aqui era um período que houve uma grande fome na terra de Belém. Só que com tudo isto, senhores estudiosos da palavra de Deus, isso nos chama a atenção, porque a palavra Belém, dentro da nomenclatura da Bíblia Sagrada, significa casa do Pai, aonde tem pão. E percebe que se é Belém, casa do Pai, aonde tem fome, algo aqui não bate muito, mas nós vamos entender isso aqui. Por quê? Se é a casa do Pai aonde tem pão, e por que se houve então uma grande fome na terra de Belém? Se eu te chamar a sua atenção um pouquinho, percebe que toda a terra que Deus escolheu para o povo viver, sempre foi cercada de necessidade, talvez até de fome. Porque percebe que quando Abraão estava em Canaã, também houve uma grande fome lá em Canaã. Percebe que Abraão ele teve até que sair de lá e ir para o Egito. Percebe que quando Isaac também estava na terra de Canaã, houve também uma grande fome. Percebe que Isaac tem que sair da terra de Canaã e ir para a terra de Gerar, não foi assim? Percebe que quando Jacó também estava em Canaã, houve também uma grande fome, aquele período que houve 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de fome, até que os seus irmãos tiveram que ir para o Egito para buscar comida. Isso aqui é de chamar nossa atenção. Por quê? Porque se é uma terra que Deus escolheu para o povo passar e o povo permanecer e tem necessidade, sabe o que eu começo a descobrir aqui? É que na verdade Deus está dizendo assim: eu prefiro ver o meu povo passando necessidade na minha presença do que ter fartura na terra do inimigo. Opa, alguém pegou ali. Vou repetir de novo isso aqui, pastor Elias. Sabe o que Deus está dizendo? Eu prefiro ver o meu povo, a minha igreja passando necessidade, mas na minha presença, perto de mim, do que estar com fartura, com regalia, mas na mão do diabo. Isso aqui é porque para nós entendermos o quê? Que o projeto de Deus nas nossas vidas é que Deus quer nos abençoar num período difícil. Quem pega isso aqui? É porque Deus quer te abençoar num período de escassez. É porque Deus quer te guardar, te preservar. Deus quer cuidar de mim, de você, num período difícil na terra, aonde talvez alguém corre para os seus recursos humanos, corre pela direita, pela esquerda, mas o povo de Deus, ele está guardado e protegido pela palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Vou melhorar isso aqui para você dar uma glória melhor. Pode vir crise, a política pode brigar, aleluia, os presidentes, os homens podem correr atrás, matar por causa de poder, por causa de status, mas o povo de Deus está guardado e protegido mediante a palavra. É que Deus está dizendo assim: o propósito de Deus, o projeto de Deus na minha e na tua vida é nos abençoar no período de crise. Porventura faltou alimento na tua mesa? Porventura faltou a veste no teu guarda-roupa? Porventura faltou a minha presença na tua casa? A minha presença ainda está te acompanhando por onde você passar e guardar a minha palavra. Só que esta fome que está acontecendo em Belém, Elimeleque é o homem da casa. Ele vai pegar a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion,
e vai para uma terra estranha. Isso aqui não é bom. Por que se não é bom? Percebe que no primeiro tópico, Deus está dizendo que Deus quer nos abençoar na terra difícil, para Ele mostrar para o inimigo que Ele é Deus. Só que entenda bem, Elimeleque é o dono da casa, é o provedor, sim ou não? Sim. Por quê? Porque nós homens, pastor Elias, o nosso dever é suprir a necessidade da casa. Nós homens é proteger a família, é proteger os filhos. Não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar. Sim, se ela tem esse preparo, ela deve trabalhar para ajudar o seu esposo. Mas de toda a Bíblia, percebe que o dever do homem é suprir a necessidade da casa. A mulher, ela pode até trabalhar para ajudar o teu esposo, mas é nossa obrigação suprir a necessidade da casa. Então ele vai ficar preocupado em quê? Em colocar o alimento de casa. Talvez na mente dele, na decisão dele, pode até ser bom. Só que o erro aqui é que ele vai sair sem a permissão de Deus. O erro aqui que Elimeleque vai fazer é que ele vai sair sem autorização de Deus. E quando nós não obedecemos a palavra de Deus, tudo vai de mal a pior sobre as nossas vidas. Aí ele pega sua esposa Noemi, uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração. Só que ela automaticamente, ela tem que acompanhar teu esposo, sim ou não? Só que a palavra era o que? Para eles permaneceres na terra aonde havia necessidade. Muitos usam um texto isolado. Que texto isolado é este? Aonde você colocar as plantas dos teus pés, Deus vai te abençoar. Não é bem assim. 28, Deuteronômio. Aonde você pôr, Deus vai te abençoar. Não é bem assim. Olha o que o texto diz em Deuteronômio 28. Se ouvires a minha voz, guardares a minha palavra e os meus mandamentos, então não saia sem a confirmação da palavra de Deus. Não vai se Deus não mandar. Percebe que todos eles, quando foram, Deus, aleluia, deu direcionamento para onde eles iam. Você quer ver só que interessante? Quando houve-se uma grande fome na terra de Canaã, Isaac, ele vai orar a Deus. E sabe para onde Isaac quer ir? Ele quer ir para o Egito, aonde tinha muita fartura. Mas quando ele vai orar a Deus, Deus diz assim: não, você não vai para o Egito, você vai para Gerar. Entenda que Gerar, nessa época, havia ainda mais fome do que na terra de Canaã. Ou seja, Deus vai nos abençoar enquanto nós estivermos dentro e debaixo da palavra de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não saia da onde Deus te colocou. Não saia da posição da onde Deus te colocou. Eu não estou falando do acomodismo, não. Mas eu estou falando, se Deus mandar ir, vai. Mas se Deus falar fica, fica. Não saia debaixo da autoridade de Deus. Não saia fora da direção de Deus. Porque nós temos ainda uma bússola. Nós temos ainda um GPS espiritual. O que é a palavra de Deus. Não saia da direção, não saia fora da autorização da palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é a nossa direção. E o que Elimeleque vai fazer? Ele vai pegar os seus 2 filhos, a tua esposa Noemi é obrigada a acompanhar ele, e vai para uma terra estranha. Quando falamos de uma terra estranha, é geralmente uma terra onde nós não sabemos o que vai acontecer lá, é o que tem lá. Essa terra estranha, ela inclui também uma terra onde o povo não são crentes, não serve a Deus, adora a deuses estranhos. E quando ele chega na terra de Moabe, os seus 2 filhos vão casar com mulher moabita.
E olha o que dá a sair fora da direção de Deus. Passam-se alguns anos, ele morre, Noemi fica sozinha. E para quem conhece um pouquinho de Bíblia mais do que eu, sabe que no Antigo Testamento, uma mulher que não tinha o seu esposo, ela não tinha honra, e ela tinha que usar os seus filhos para receber alguma coisa, para poder ter alimento. Ou seja, tinha que colocar os filhos para trabalhar, para ter a comida dentro de casa. Só que a coisa vai ficar ainda mais difícil, tudo por causa da desobediência da palavra. Os seus 2 filhos também vão morrer, e ela fica agora sem teu esposo e sem seus 2 filhos. E aí ela não tem uma outra sugestão a não ser o que? Voltar para a terra de Belém. Ela vai se despedir das suas 2 noras. Quem era ela? Orfa. Quando ela vai despedir de Orfa, Orfa diz assim: vai em paz, tudo bem, foi um prazer te conhecer. Mas quando ela vai despedir de Ruth, sabe o que Ruth vai dizer? Não, minha senhora, eu não posso te deixar, porque com você eu aprendi muita coisa. É mais ou menos assim, quando Ruth tinha os filhos, que estava tudo bem, aleluias, aí Orfa até gostava, mas quando ela viu que a situação ia ficar mais difícil, eu acompanhar uma mulher sem esposo, de forma nenhuma vou não. Aqui é mais ou menos assim, quando você está bem, quando você está pregando, quando você está cantando, quando você tem dinheiro, você tem amigo, você tem amiga, telefone toca toda hora, irmãos, é a palavra, eu estou pregando aquilo que Deus está mandando. Mas quando a situação está difícil na tua vida, aí somos amigos, somos as amigas, somos irmãos. Não é mais ou menos assim? Desse jeito foi Orfa. Agora, quando Noemi vai despedir, aleluia, de Ruth, sabe o que Ruth vai dizer? Se você esteve no meu lado no momento difícil, por que eu vou te abandonar agora? Olha o que Ruth vai dizer: e viva Deus no céu, viva a nossa alma na terra, mas aonde queres que vá, eu te acompanharei e não te deixarei. Sabe qual é o momento que nós descobrimos que nós temos amigo de verdade? Pega isso aqui, se puder até anota. Opa, é aniversário de 15 anos, vamos convidar só as amiguinhas. Não, não é assim que você descobre que tem amigo. Epa, vou fazer um culto de ações de graça aqui em casa, vou chamar só os mais chegados. Não é assim. Pode até chamar, deve chamar, mas não é assim que nós descobrimos quem são os amigos de verdade. Olha, no meu casamento eu vou chamar só as pessoas que estavam ali nos ajudando no momento ali. Não, sabe qual é o momento que nós descobrimos se nós temos amigos de verdade? É no momento difícil, pastor. É no momento de dificuldade. Aí o telefone toca: paz do Senhor, pastor Inácio. Paz do Senhor, pastor Elias. Paz do Senhor, pastor Fábio. Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não usa aquela frase que muitos pregadores usam aí: ah, quer ver se é teu amigo? Chama ele para comer 1 quilo de sal. Por quê? Eu não uso essa frase. Como que eu vou chamar alguém e vou oferecer uma coisa ruim para ele? Aquilo que não serve para mim não vai servir para o meu próximo também. Mas vê no momento difícil, cadê aquela irmã? Cadê aquele irmão? Faz tempo que ele não vem na igreja. Liga para ela, liga para ele. É aqui é que nós vemos se realmente nós temos amigos. Aí Noemi vai olhar para Ruth e vai dizer assim: Ruth, você não pode me acompanhar. Vocês são novas, bonitas, formosas. Eu já não tenho muito futuro pela frente. Eu já não tenho, talvez, muito resultado pela frente. E eu sou esposo ainda. Mas olha o que Ruth vai dizer: não, minha senhora, se você esteve comigo no momento que eu mais precisei, por que agora que você vai precisar eu vou te abandonar? Se o tema é não tome decisões precipitadas, percebe que aqui nós temos 2 decisões, sim ou não? Decidiu ir para uma terra estranha sem autorização de Deus, sim ou não?
e deu tudo errado. Mas ela vai decidir o quê? Acompanhar uma mulher de Deus. E olha o que ela vai dizer: o teu Deus é o meu Deus, e aonde quer que fores, eu te acompanharei. Então Noemi agora ela volta para a terra de Belém. Eu imagino as amigas olhando Noemi, porque está no texto, você lê o capítulo 2, o capítulo 3, você vai encontrar isso. Quem sabe talvez as amigas de Noemi olhavam para ela e perguntando, dizendo assim: Noemi, na grande crise que teve aqui, teu esposo saiu com você na crise, né? Você deve ter chegado lá, deve ter comprado casa, carro, fartura, terra, animais, gado. Imagine Noemi olhando e dizendo assim: mas nós saímos sem autorização de Deus. Até o que eu não tinha eu perdi. Perdi terra, perdi esposo e perdi filho. Só que quando Noemi volta, Deus estava abençoando o povo. Está no texto, capítulo 2. O povo estava retomando a sua economia. Deus estava abençoando o povo. Então, é por isso que quando Deus falar não vai, não vai. Quando Deus falar fica, fica. Toda decisão, por mais crise que estamos passando, por mais difícil que seja a situação, nada justifica nós passar por cima da palavra e da obediência de Deus. Aí quando elas voltam para a terra de Belém, o povo está trabalhando, as plantações estão começando a florescer, e olha o que Ruth vai fazer. Ela vai ver uma lavoura de milho, e ela vai trabalhar naquela lavoura de milho. Ela vai arregaçar as mangas e começa a trabalhar. Aqui é aquele momento, pega isso aqui, que quando talvez a mulher está sozinha, ou quando o esposo separa, vai embora, alguém olha e diz assim: se quando estava com o esposo já passava momento difícil, agora vai ficar pior. Coitadinha, hein? Aquela irmã, não, aquela irmã é viúva, aquela irmã, ela é separada, coitada dela, hein? Coitado de quem não conhece o teu Deus. Porque quando Ruth chega, sabe o que Ruth vai fazer? Ela vai arregaçar a manga e vai trabalhar. Aqui é aquele momento, eu vou pregar aquilo que Deus está colocando no meu coração, que quando a mulher estava com o esposo, talvez passava a necessidade, andava de qualquer jeito, mas tem mulher que ela arregaça a manga, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela vai para o salão, ela anda bem arrumada, ainda encontra, sobra dinheiro para ir uma vez para o shopping, leva as crianças para o shopping, vai para o McDonald's, não, McDonald's é lixo, vai para o restaurante, vai para o parque, vai para o shopping, tira foto, posta. Coitadinho, coitado é de quem está falando que não conhece o teu Deus, porque o Deus que você serve, ele diz para você que a glória da última casa, ela é maior do que a primeira. Quem disse que você é coitadinha? Quem disse que você é coitadinho? Porque não conhece o Deus que você serve. Demaruti Rébia, Prudicamácia, Redeminência, Hanuti Hanayo de Contessuya. Só que o mais lindo vem agora, no capítulo 2 do livro de Ruth, e está escrito que Ruth ela foi rasbiscar espiga de milho. Eu procurei e falei: rasbiscar espiga de milho? Aí eu fui procurar, pastor Elias, o que significa isso, e eu encontrei dentro da Bíblia. Percebe que o povo estava retornando a sua economia, sim ou não? E quando nós passamos um período de crise, aí nós temos que fazer uma contabilidade, sim ou não? Opa, esse mês eu posso gastar só isso. Opa, peraí, isso aqui eu vou cortar, isso aqui eu vou cortar, isso aqui eu tenho que pagar. Não é mais ou menos assim? Deus está ensinando nós hoje. Então o povo estava retornando a sua economia. E
Quem conhece o livro dos Juízes sabe que foram aproximadamente 8 períodos, e nesse livro dos Juízes foram aproximadamente 16 juízes e uma juíza por nome de Débora. E quando o povo plantavam e colhia, os inimigos vinham, tomavam a terra e tomavam a lavoura. Então o que eles faziam? A lavoura de milho, as mulheres pegavam as espigas de milho, colocavam num cesto, carregavam, e os homens ficavam como vigia, sentinela, para que se os inimigos viessem, eles defendiam suas terras. Só que olha que interessante, agora a Ruth chega e ela está com o balde vazio, e de acordo que o balde cheio que estava carregando o pastor, na subida caía as espigas. E o que o Ruth fazia? Ela pegava aquelas espigas que caía e ia colocando no balde, pegava as espigas que caía e colocava no balde, dizendo: eu não vou desperdiçar. Aleluia. Quando Boaz viu aquilo, Boaz olhou e disse: quem é esta mulher sábia desse jeito? Eu quero saber quem é essa mulher. E no período de crise, em dificuldade, Deus está dando dom para essas mulheres aqui hoje. Deus está dando dom para nós aqui hoje, de ajudar seus esposos nas economias, nos tempos difíceis. Eu não estou dizendo de ser mão de vaca, mas eu estou dizendo de ter a sabedoria de administrar cada detalhe. Com permissão do pastor, eu quero pedir para ele colocar sobre os pés. Pode, pastor? Coloque sobre os pés, igreja, por favor. Coloque sobre os pés. Olha o que Ruth fazia. Aquelas que caíam, que poderia perder na contabilidade, ela pegava com carinho e colocava no cesto para economizar. Quando Boaz viu aquilo, ele falou: quem é esta mulher? Eu preciso saber quem é essa mulher com essa tal sabedoria. Aí alguém fala assim: ei, ela veio com Noemi, e Boaz era parente de Noemi. Quando Boaz vai até Noemi e conversa com ela, ela diz assim: esta mulher é uma mulher sofrida, ela perdeu teu esposo, mas ela não perdeu o Deus de Noemi. Aleluia, glória a Deus. Ela teve uma decisão e veio para cá, e ele disse: esta mulher é uma mulher de Deus, eu vou cuidar dela. Quando ele vê aquilo, e o povo vê Noemi, vê Ruth trabalhando, o povo se revolta contra ela. Minha esposa, quer louvar mais um? Vem louvar, minha esposa, estamos dentro do tempo ainda, vem louvar mais um hino. Quando Ruth começa a trabalhar, e na economia em que o povo vê aquilo, o povo se revolta contra ela, começa a perseguir ela. Só que o povo, pode soltar o playback, só o que o povo não sabia é que o dono da lavoura tinha achado graças nos olhos de Ruth. E se o dono da lavoura achou graça nos olhos de Ruth, pode levantar o ar, pode levantar o B, pode levantar o da esquerda, pode levantar o da direita, mas se Deus achou graça em você, ninguém te para, ninguém para quem Deus escolheu. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha nesse família, encontro de família. Traz vida, traz vida. Se você crê, levante a tua mão comigo. Aponta em direção à tua casa. Porque o milagre lá dentro ainda essa semana será do tamanho da tua fé. Eu não sei aonde você mora,
Mas o Espírito Santo de Deus mandou liberar algo para a tua vida, para você levar para a tua casa. Deus, Ele sabe o nome da tua rua, Ele sabe o teu CEP, Ele sabe o número da tua casa. Filho, eu tô indo lá. O milagre já encontrou a tua rua, já achou o teu CEP, já está batendo na porta da tua casa. E o milagre ainda essa semana será do tamanho da tua fé. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não peca a tua fé, talento acume, levanta. Vai ter milagre, vai ter resultado. A tua prova na tua mão é prova, mas na mão de Deus é milagre. Alguém vai ter que confessar que é Deus na tua vida. Passa lá em casa, Jesus. Olha Deus te visitando aí. Olha Deus visitando a tua casa. Cura minha família, desvida, desvida, desvida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Para você que achou que não tinha mais jeito, mais solução, a casa é tua. A última palavra quem fala não é o homem, não é o vizinho, não é o patrão, é Deus. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, desvida, desvida, desvida. Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite. Você quer isso? Vai em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Leva o teu milagre. Desvida, desvida, desvida. Tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim, ainda essa semana você vai receber uma notícia boa. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Vai na minha casa. Faz morada em minha casa. Passa lá em casa. Mora em minha casa. Faz morada em minha casa. Passa lá em casa. Mora em minha casa. Eu tenho 2 minutos. O povo se revolta contra Ruth, mas o que o povo não sabia é que o dono da lavoura achou graça nos olhos dela e começam a perseguir ela. Só que Ruth, ela chegou por último, e o povo começaram a dizer: quem é esta que chegou por último e já acha que é dona do pedaço, pastor? Mas o negócio não é quem chega primeiro. O negócio é quem coloca a mão no arado. O negócio é quem se põe para guerrear. O negócio é quem vem para a guerra. A seara é grande, mas os cefeiros são poucos. O negócio não é quem chegou primeiro, o negócio é quem chegou para ajudar. E quando eles começam a perseguir a ela, achando que ela estava fazendo, aleluia, para se amostrar, mas não. Tudo aquilo que você fazer para a obra de Deus, o pastor ele pode até achar bom, ele pode até gostar, mas você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Então faça com amor, se dedica com amor na obra de Deus. Se Deus te colocou no teu coração, faça com amor, porque a Bíblia diz: é melhor nós termos para dar do que pedir. Ela chega, começa a trabalhar e começa a falar mal dela. Pode falar mal, pode te caluniar, pode te apontar, pode fazer
o que quiser fazer com você, mas de uma coisa que eles não podem, sabe o que é? É tirar o dom que Deus colocou dentro de você. Eles podem fazer o que quiser, mas o dom que Deus colocou dentro do teu coração, pastor Elias, dom que Deus colocou no coração dessas mulheres de Deus, ninguém vai conseguir tirar. Pode fazer o que quiser, mas uma coisa que eles não vão conseguir é tirar o propósito e o projeto de Deus na tua vida. Hanayo de contesuia de calaância dócia, alamuricantionaio, aleluias, norqueanda levastenia, aleluias. Pode fazer o que quiser fazer, mas de uma coisa que ninguém vai conseguir tirar e destruir, é o projeto de Deus sobre as nossas vidas. O projeto de Deus ainda está de pé. Adore e aplaude o nome do Senhor Jesus.